Arnaldo, o que está acontecendo contigo? Me disseram que você não... Boa noite a todos. Vamos iniciando o nosso estudo desta segunda, entrando em sintonia com o ambiente, com essa energia agradável, nos preparando para mais uma semana de caminhada, de aprendizado. E nesse propósito de trazermos algo de harmonioso para o nosso aprendizado, para a nossa vida, vibrando uma prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja. A gente sempre inicia com uma prece, de preferência com o Pai Nosso, tem um motivo por isso. A vibração de uma prece tem uma energia muito poderosa no nosso entorno espiritual, ou quando a gente direciona essa prece para alguém. Quem já teve a oportunidade de estudar a estruturação do Pai Nosso, né? É bem interessante, tá? E realmente, quando você está, por exemplo, num grupo de estudos com médiuns, né? E você faz essa prece, o relato de quem está observando do outro lado, né? Da energia que é gerada com essa prece, realmente é fantástico, tá? Então, por isso a gente sempre inicia aqui o nosso estudo com uma prece. Esse vídeo é dessa semana, do Amigos da Luz, falando sobre o final do mundo. A gente está aí com conflitos armados, tanta coisa estranha acontecendo no mundo, né? E como a gente ter paz nesse momento, né? Ter essa tranquilidade, ou essa fé, essa confiança que a gente está no lugar certo e que tudo vai dar certo. Então eles abordam um pouco esse tema. Arnaldo, o que está acontecendo contigo? Me disseram que você não chegou muito bem hoje. Você quer tirar o dia de folga? Não, para mim está tudo bem, tô ótimo. Não, não é possível. Disseram que você tacou o laptop pela janela do escritório. Taquei. Os arquivos não ficam na nuvem? Então, joguei também o laptop para ficar tudo na nuvem também, entendeu? Mas eu tô ótimo, tô muito bem. Disseram que você tacou as fichas do arquivo para o alto, fez um carnaval. Você urinou em cima da dona Marisa, secretária de 50 e tantos anos. Como é que você faz um negócio desse? Urinoterapia, conhece? Urinoterapia? Mas por que você está fazendo isso, Arnaldo? Eu não estou entendendo. Não tá entendendo porque você é burro. O quê? Você é burro, entendeu? Você é incompetente. Você só tá sentado aí porque é filho do dono. Se não fosse, não estaria aí. Arnaldo. Arnaldo, faz isso. Arnaldo, pega aquilo. Arnaldo. Ah, só fica me chamando, me enchendo o saco, larga no meu pé. Olha, Arnaldo, eu não sei o que está acontecendo com você, mas Arnaldo, não sei o que alguma coisa está acontecendo. Arnaldo. Porque você sempre foi um funcionário exemplar, Funcionário exemplar, sempre você tratou sempre bem foi todo mundo. Você sempre foi educado, Arnaldo. Agora você tá tudo Arnaldo, você quer ir para casa? Arnaldo. Para com isso, ferro. Para com isso, Arnaldo. Olha, você quer ser demitido? É isso? Você esquece. O quê? Quê? Arnaldo, você tem 7 anos de idade. É isso? Acabou. Rua. Você é demitido. Você ultrapassou todos os limites. Ah, tá me demitindo? É. Tô nem aí se você tá me demitindo, entendeu? Eu quero mesmo que você, esse escritório, se explodam, entendeu? Porque tudo já era, filho, já era. Já era o quê? Você não vê notícia não, meu filho? É guerra, é pandemia, todo mundo morrendo, gente sendo assassinada. A terra acabou. Não acabou. Não acabou e nem vai acabar, Arnaldo. Aliás, vai, mas não o mundo vai acabar. O que vai acabar é o mundo como a gente conhece, entendeu? A gente está em transição para um mundo melhor. Melhor?
Então, meu filho, essa transição foi cancelada, porque tá cada vez pior. Não tá nada. Tá nada pior. Parece que tá, mas não tá. Eu sei, parece. Mas é o seguinte, os mundos passam por ciclos de evolução. Evoluem. Por quê? Não o planeta evolui, as pessoas que moram nele evoluem. Então a gente considera o planeta também passando por estágios de evolução, ciclos de evolução. Só que a natureza não dá saltos. Então, entre esses ciclos de evolução, tem esse momento de reorganização. Agora, como você faz uma faxina, você tem que tirar os móveis, levantar tudo, sabe? É um momento meio de causa aparente para que esse mundo novo possa nascer. É a dor do parto. Dor do parto? Meu Deus do céu, meu filho. Então esse parto foi muito doído, né? Não podia ser uma cesariana? Só dar uma anestesia, não sente nada? Hã? Calma, Arnaldo, calma. Eu sei que dá medo, eu também fico, mas a gente precisa confiar, sabe? Essa tempestade é turbulenta, mas a Nau não está desgovernada, não. Tem que ter fé. Estar reencarnado nesse momento agora é uma baita responsabilidade. Estão vivendo um momento histórico. Uhum. Então o mundo não vai acabar. Não, o mundo não vai acabar. Ô, chefe, eu gosto tanto do senhor, sabe? Desculpa quando eu chamei o senhor de burro, né? O senhor nem é tão burro assim, não, tá? Obrigado. O senhor me perdoa, né? Perdoa-se. Perdoa. Tão bom ter um chefe espírita como o senhor, né? Sabe das coisas, elucida, perdoa, né? Vou voltar para minha mesa, então. Ô, peraí, que mesa que você vai voltar? Minha mesa de trabalho. Esqueceu que você foi demitido? O senhor vai me demitir? Mas o senhor não é espírita? Espírita não perdoa as pessoas? Sim, tem o perdão, mas também tem a lei de causa e efeito. A gente faz e toma. Volta para tua mesa, Arnaldo, tô brincando, vai trabalhar. Alguma dúvida com relação a essa transição que a gente está passando agora? Ele falou algo importante ali, nós somos privilegiados de estarmos aqui nesse momento, é um momento histórico, evolutivo mesmo. Podemos continuar? Esta fábula aqui, eu tive a primeira vez em contato com ela quando eu estava fazendo minha pós-graduação em desenvolvimento de sistemas, e trouxeram isso para o lado do desenvolvimento de sistemas, de estruturação, de lógica, né? E eu estava querendo buscar essa história, na época foi impressa, ainda não tinha internet do jeito que a gente tem hoje, né? E eu acabei achando ela de novo, mas é muito interessante, porque ela... o pessoal do direito usa ela, pessoal de administração, de gerenciamento, porque ela traz uma essência bem interessante e dá para a gente trazer também para o nosso lado espiritual também, para a nossa evolução. Diz o seguinte, Fábula dos Porcos Selvagens. Há muito tempo, numa terra primitiva, um raio causou um incêndio num bosque. Ali viviam porcos selvagens. Confinados, os pobres animais morreram queimados. Os habitantes da tribo local, que até então só comiam porcos crus, experimentaram a carne assada e acharam uma delícia. A partir daí, sempre que queriam comer porcos assados, incendiavam um bosque inteiro, repetindo o padrão. E a gente também, a gente vai aprendendo aos poucos e repete o padrão que a gente usou para obter um resultado. E quando alguém traz um resultado diferente, a gente fica meio reticente em aceitar essa nova ideia. Como se tratava de um assunto importantíssimo para a sobrevivência daquela tribo, com o tempo a técnica foi se aprimorando, foram formadas comissões de trabalho, consultores, diretor-geral de queimadas, supervisor de técnicas ígneas, com uma centena de assessores estagiários, administrador-geral de reflorestamento, treinamento profissional em queima de porcos, tudo se desenvolveu naquela tribo em torno da ideia. Um belo dia, um sábio passava pela região e observou curioso a vida daquela tribo em torno das queimadas para obterem sua alimentação e foi falar com o chefe deles. O sábio expôs sua ideia. Seria muito mais fácil assar os porcos um a um, amarrando-os sobre uma fogueira.
O que é isso? Você está subvertendo o sistema, derrubando toda a nossa forma de vida e nossa cultura. Isso é uma loucura, trará enormes prejuízos à tribo. O que será feito dos especialistas de fogos e ventos, dos acendedores de bosques, de todas as pessoas envolvidas no processo? O senhor percebe que a sua proposta absolutamente não atende o que necessitamos? E o sábio, compreendendo, continuou sua viagem. Esse sábio pode ser Jesus também, né? Veio aqui, encontrou a gente fazendo um monte de barbaridade, sabia o que a gente podia fazer para mudar a nossa qualidade de vida, falou, deu exemplo, e a gente crucificou ele, né? Aqui o sábio ainda conseguiu sair tranquilo, né? Neuza, algum aviso? Alessandra Rodermel. Kátia Regina. E para a nossa vida também. Jesus trouxe essa mensagem há 2000 anos. E a gente não entendeu direito o que ele trouxe, né? O significado, a essência dessa mensagem. Agora a gente está entendendo um pouquinho ainda. Tem muita coisa que a gente vai demorar ainda para entender. Mas é simples. E a gente incendia um bosque para ter alimento. E é tão simples. É simples no entendimento. O problema é botar em prática, né? Para a gente ter uma vida melhor, é só a gente aprender a perdoar. É só no sentido de pouco a entender, mas difícil de botar em prática. É só amar ao próximo como a nós mesmos. E até então a gente achava bonito Jesus falando isso. Agora a gente está entendendo o porquê. Ele estava dando o enunciado da lei de causa e efeito. Tudo que tu fizer para o próximo, em algum momento ele vai devolver para ti. Então ama ele como se fosse você mesmo no lugar dele. Porque em algum momento você vai estar no lugar dele. E assim, essas dicas, para a gente ter uma qualidade de vida melhor, para essa evolução, para a evolução também, mas muito mais para a nossa qualidade de vida. Como seria a nossa qualidade de vida com as pessoas que nos rodeiam, se a gente conseguisse seguir ao pé da letra isso? Aqui em teoria é bonito, né? Fazer para os outros até dá para a gente arriscar, mas aquele que mora debaixo do mesmo teto é mais difícil, porque aquele está o dia inteiro nos incomodando, entre aspas, né? Mas ele não está fazendo isso para nos incomodar. Aquela pessoa faz isso porque ela acha que essa é a forma certa de viver, de fazer, de agir. Porque ela passou por uma evolução diferente, por vidas diferentes. Então aquela pessoa tem verdades diferentes, tem conceitos diferentes dos nossos. Mesmo que a gente saiba que a pessoa vai sofrer com esses conceitos, com essas verdades, ela vai aprender por ela mesma. A gente também aprendeu por nós mesmos. Senão o mundo teria se modificado há 2000 anos, né? Quando Jesus passou por aqui, se o que ele falasse repercutisse imediatamente nas outras pessoas, todo mundo tinha mudado ali. Mas não é assim que acontece. A gente muda passando pela experiência. Como uma criança, para ela aprender a andar, ela precisa cair milhares de vezes, até obter equilíbrio. Se você fala para ela não botar o dedo ou o metal numa tomada, ela não vai entender o que é aquilo enquanto ela não botar. E aí vai aprender pela experiência. É dolorido? Muitas vezes é. Mas a gente só aprende assim. Então assim fica mais fácil conviver com as diferenças. Da gente não querer mudar o outro, de compreender. Não que você vai ser conivente, mas você compreende. Faz o que precisa fazer no teu papel. Se você é educador, você tem um papel. Se você é companheiro, você tem um papel, ou companheira. Não sendo conivente, mas aquilo não te perturba mais. Quando aquilo não te perturba mais, você se desliga daquela situação. Pode acontecer de cada um para um lado, se não for mais necessário terem experiências juntas,
mas há um corte naquela ligação. E o perdão propicia isso, a compreensão propicia isso. E a gente gosta de sofrer, porque a gente não quer perdoar de jeito nenhum, né? E fica cada vez mais amarrado naquela pessoa. Aí depois vem casado, né? O casamento é um dos últimos recursos que a providência usa para a gente aprender, né? A conviver com o outro. Pai e filho também. E se não aprender casando, aí vai vir gêmeos siamês, né? Dividindo o mesmo corpo, para não conseguir ir um para o lado e para o outro. Então é bom se ajeitar agora que a gente sabe o que deve fazer para evitar dificuldades lá na frente, né? Então, às vezes é simples a mudança, mas a gente precisa jogar fora tudo que a gente criou até então. E esse que é o difícil, esse desapego do que foi criado. Algum comentário ou dúvida? Então vamos continuar com o nosso estudo da trilogia Evolução. Quem tiver interesse de ler na íntegra, é muito rico esse assunto, tá? Eu trago aqui mais o que é voltado para o nosso estudo, mas tem muita informação importante nessa trilogia, vale a pena ler quem puder. Se eu não me engano, não tem mais impresso, mas tem em e-book no Amazon.com, e aí você pode ler no tablet, no Kindle, no celular, se quiser pode imprimir também em casa, se quiser ler impresso. Mas vale a pena. A gente está no segundo livro, entrando no assunto de personalidades. O que são personalidades? No nosso estudo, personalidades são vidas passadas de cada um de nós. Então, todas as vidas que eu tive no passado, depois que desencarnou, ela ficou um tempo no astral, que é um processo natural, e no momento do preparo para a próxima encarnação, aquela consciência completa, aquela vida anterior, ela entra num estado de hibernação, de inconsciência, e a partir daí ela fica no inconsciente do espírito. Então, não foi eu, Walter, que tive a última vida. A última vida do espírito, Walter, está no meu inconsciente. E se ela tiver dificuldades, hoje ela pode me influenciar negativamente. Se compreender um pouco melhor esse processo evolutivo, me influencia positivamente. Então a gente tem essas influências do nosso inconsciente. Então isso é que a gente chama aqui de personalidades. E personalidades porque cada uma é distinta, né? Você teve vidas em polaridade masculina, feminina, rico, pobre, branco, negro, instruído, analfabeto, com corpo saudável, deficiente. E isso faz parte dessa escola aqui na Terra, né? Em outras também, né? Você passar por todas essas situações de vida para entender que você não é melhor que ninguém, que são posições temporárias, que a gente deve respeitar do mais importante ao mais humilde, igualmente. Porque na próxima vida isso pode alterar. Ou até mesmo depois do desencarne, né? Você encontra lá pessoas que você menosprezava e lá eles são teus superiores, né? Por isso Jesus falou, né? Se você quiser, seja o último para poder ser o primeiro, né? Não queira estar lá na frente, tomar o primeiro lugar, o primeiro assento, né? Para não sofrer esse tipo de situação. As personalidades ou personas, como a gente usa falar também, arquivadas no mental superior, no inconsciente, são portadoras de todas as vibrações vividas em suas diferentes frequências. Ou seja, é a pessoa completa, só não tem mais o corpo físico, que desencarnou e apodreceu, voltou ao pó, voltou para a natureza. O resto está ali, completo, com emoções, com conceitos, com verdades. Uma pessoa completa,
está ali no inconsciente. Inclusive com vontades, com desejos, com vícios, ainda hoje, vibrando hoje. Porque, via de regra, elas nem sabem que desencarnaram. Porque a gente tem essa ideia da morte, né? A morte acaba, ou a morte você vai para um céu, mas tudo é tão fantasioso que não tem como a gente trazer isso para a realidade, né? Então, morreu, acabou. E lá o corpo desencarnou, ela entrou no estado de inconsciência temporária, um mecanismo de defesa no momento da morte, né? Para ela não passar por aquele trauma. E em algum momento menor ou maior, após esse desencarne, ela volta a si, ela recobra a consciência. E não morreu, ela está ali, viva. Então nem passa pela cabeça dela que pudesse ter desencarnado. E está tudo meio estranho, ela acaba achando estranho tudo que está acontecendo, mas acaba se adaptando, né? O ser humano é muito maleável com a adaptação, né? A gente reclama no início, mas daqui a um tempo está todo mundo usando máscara, ninguém reclama mais, né? Mas no início foi um sacrifício para a gente botar em prática essa mudança, né? Como foi antes também na lei do cinto de segurança, né? Eu peguei a época que não era obrigatório, depois foi obrigatório, você tinha que se policiar para passar o cinto. Quem fez a habilitação depois dessa lei não teve essa dificuldade, porque desde o início já era a forma de se conduzir num automóvel, né? Então essa mudança é difícil. E essas pessoas, então, acabam estando lá no plano astral, vivendo em um ambiente melhor ou pior, mas acaba se adaptando ao que tem. Até o momento que é necessário uma nova encarnação. Mas por que é necessário uma nova encarnação? O corpo astral ele é muito sutil e muito influenciado pelas energias do planeta Terra, do plano astral. Então, depois de algum tempo do desencarne, esse corpo vai se deteriorando, vai se deformando, porque nós ainda não temos uma disciplina mental de manter o corpo astral organizado. O corpo físico a gente não precisa estar se preocupando com a mão estar dessa forma, com os sistemas estarem em circulação e funcionando. É um corpo com muita quantidade de energia. Então a gente não precisa ter esse cuidado com ele. A gente acaba desorganizando, sim, com pensamentos contínuos de reclamação, de raiva, mas isso é bem pouco comparado ao que pode ser feito no plano astral. Então o corpo astral se deteriora muito facilmente. E como a gente não tem essa disciplina mental de estar se mantendo íntegro energeticamente, ele acaba se desintegrando e há necessidade de uma nova encarnação para formar um novo corpo astral totalmente organizado. E nesse momento, a vida anterior entra em inconsciência, como se dormisse, no estado de hibernação, poderíamos dizer, e a partir daí ela não tem mais controle do corpo, do espírito. A partir daí ela está no inconsciente. Aí na próxima existência cria-se uma nova personalidade, mas não é nova, ela vai lidar com toda a carga do espírito, com tudo que o espírito plantou até o momento. Então isso que eu queria dizer, a vida passada não é a que está hoje dirigindo o corpo, ela está no nosso inconsciente e nos influencia, positivo ou negativamente. São como imagens holográficas de suas personalidades passadas que ainda retêm forma de pensar, conhecimento restrito, arquivos de emoções e sentimentos represados. Estas frequências, quando em desequilíbrio por emoções ou sentimentos de baixa vibração, atrapalham a energia da consciência, nossa, aqui hoje, como um todo, e devem ser reequilibradas e reintegradas ao inconsciente. Isso é que um atendimento de captação faz. Ele consegue acessar uma dessas vidas passadas e fazer um tratamento com essa memória. Ou seja, através de um sensitivo, você consegue fazer com que o sensitivo dê manifestação para essa memória passada,
Ou seja, como se ele pudesse ganhar um corpo para falar com a gente aqui. E através desse processo ele recebe ali um choque anímico e você através de comandos, consegue botar ele em regressão para ele ver que o corpo morreu, então para ele ver que desencarnou, consegue pôr em regressão mais atrás ainda, para ver uma vida passada, para ele entender o porquê sofreu naquela vida, entender por tudo que passou, para sair da condição de vitimização, de injustiçado. Então ele compreende que está tudo certo, ele compreende tudo o que viveu. E a partir daí não nos influencia mais negativamente. O ser, ao reencarnar, traz consigo as qualidades e aptidões conquistadas e as energias que cultivou no passado. Estas energias funcionam como fonte constante de atração para energias de reequilíbrio, que serão as situações e outros meios de drenagens de densas energias mentais tóxicas para a matéria densa como doenças. Então, o objetivo de uma reencarnação é a evolução. Então, se no meu corpo espiritual tem uma energia tóxica, para o meu espírito ficar bem, essa energia precisa ser drenada. Por onde? Através do corpo físico. E aí, às vezes, a gente tem uma doença um pouquinho mais séria. Um câncer, por exemplo. E esse câncer, se você souber lidar com ele e não prejudicar mais do que o que ele está ajudando, você é muito beneficiado por ele. Então, entender por que essa doença está ali no teu corpo. Quando a gente compreende isso, a gente não tem mais o fator inconformação. Você compreende que aquilo está ali porque é teu. Não é de mais ninguém, é teu. Então, aprenda a lidar com aquilo. Procure entender que atitudes, vícios ou situações lá no passado geraram esse acúmulo energético que está precisando ser drenado hoje. E outra, se está sendo drenado hoje é porque você já decidiu mudar. Não é drenado nada de alguém que não quer mudar. Por isso que a gente vê pessoas que ainda se comprazem no mal terem sucesso no mal, porque elas ainda não querem a mudança. Então não adianta você dar esse início de tratamento espiritual para alguém que não quer. Então ela vai precisar chegar no fundo do poço para ela mesma querer essa mudança, e a partir daí esse processo de regeneração espiritual vai acontecer. No reencarne, o ser recebe um cachê consciente novo, no qual acumulará novas e mais experiências, que mais uma vez será isolado vibratoriamente como uma personalidade vivida em seu mental superior depois do desencarne. Então, nesta vida, a gente recebe um consciente, uma memória consciente nova. E aqui a gente vai acumular as experiências. Mas não é bem esse termo nova, porque não é nova. Porque a gente não tem um livre-arbítrio livre realmente. Não é realmente você fazer uma escolha. Eu estou numa encruzilhada, eu vou escolher ir para a direita ou para a esquerda. Não. A gente traz toda a influenciação das escolhas de passado. Por isso que hoje mesmo, a gente sabendo que deve ir para a direita nessa encruzilhada, a gente, em 90% dos casos, vai para a esquerda. Por essa influenciação de passado, por tudo que a gente fez até hoje. Então, essa mudança é difícil. A gente precisa ter persistência. Mas quando a gente entende que vale a pena, a gente consegue envidar esforços e energia para botar em prática. A gente sabe que vale a pena agora. Com este cachê ou cash se formam os 4 corpos inferiores: o mental inferior, astral, duplo etérico e físico. O duplo etérico e físico se desintegram após o desencarne, né? O que permanece depois do desencarne é do astral para cima. Da parte de personalidades que ele tinha para trazer isso aqui, alguma dúvida do que eu falei? Tranquilo?
Ou só deu nó na cabeça? A formação do novo corpo físico no reencarne. No momento da fecundação física, o espírito já estava ligado energeticamente aos pais biológicos e a sua saga de colheita de experiências e drenagem de energias já começou. Então, antes mesmo da fecundação, o espírito já está ali, junto do pai e da mãe. Às vezes, porque ele vai nascer ali. Às vezes, porque ele tem uma diferença, e essa é a maior causa, né, disso. O espírito tem dificuldade, tem uma vingança, ou tem algo que o pai e a mãe o prejudicaram lá no passado, então ele está ali do lado cobrando algo, e por ele estar ali do lado cobrando, no momento em que há a possibilidade de um corpo, né, que a fecundação do óvulo, nesse momento ele é atraído para esse óvulo. Então ele nasce ali porque ele está do lado cobrando. Se ele tivesse perdoado, não precisaria nascer naquela família. E eu tenho observado nesses vários anos de atendimentos que dos filhos tem exceções, tá? Mas geralmente o filho mais velho é o que tem mais dificuldade com os pais. Porque é o que estava mais perto, que estava ali cobrando. Tem exceções, tá? Eu conheço várias, mas 90% das situações que a gente tratou aqui, a dificuldade maior é com o filho mais velho. A partir daí, toda a sua vida física está sujeita às ondas vibratórias terrenas, fruto de suas próprias frequências mentais, atuais e inconscientes do passado. O sistema de energias que regula o equilíbrio do cosmos toma as rédeas da evolução para a nova encarnação. Então, o corpo que você tem hoje não adianta reclamar para o pai e para a mãe. Nessa fecundação, você tem milhões de possibilidades de geração de um novo corpo. Essa associação ali de cromossomos do pai e da mãe. Por isso a gente vê em famílias, filhos tão diferentes um do outro, um cheio de problemas e outro saudável, dos mesmos pais, não muito diferente um do outro. Porque é o espírito que atrai nessa formação do corpo o que ele precisa de experiências. Chegamos ao fim do nosso tempo. Algum comentário? A gente está iniciando, eu vi que teve uma cara de surpresa aqui, a gente está iniciando esse ano com meia hora de palestra, tá? Daqui a algum tempo a gente vai voltar como era antes da pandemia, tá? Mas por conta desse risco ainda de contaminação, né, a gente ainda está mantendo esse tempo menor aqui de palestra, mas não muda muito não, porque agora não tem mais aqueles 10 minutos finais lá de chamada, de agendamentos, tá? Como está funcionando o agendamento? O agendamento agora é através do atendimento fraterno, tá? Precisa assinar a presença ali, né? A ficha fica guardada lá, e quando você teve as presenças, pode se dirigir à secretaria, daí lá eles fazem o agendamento, tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? É, 2 anos afastado da energia desse ambiente aqui foi difícil, é muito bom estar de volta mesmo. Então vamos encerrar com um passe coletivo, pedindo auxílio aos trabalhadores da casa. Quem souber de alguém que precisa de auxílio, pode mentalizar esta pessoa como se ela estivesse aqui no auditório, sentada. Que essa intenção faz uma espécie de ponte, e essas energias chegam nessa pessoa, de acordo também
com a necessidade dela de aprendizado e de experiência dessa existência. Mas a gente faz o que a gente tem à disposição para auxiliar. O resto não depende da gente. Quem se sentir confortável pode fechar os olhos, sentindo uma onda de energia leve, clara, envolvendo todo o nosso corpo, drenando tensões e preocupações que a gente não tem como resolver agora, nos trazendo discernimento e sabedoria para resolver aqueles que já estão aí prontos para a gente resolver. Que a gente consiga se desapegar de tudo que a gente fez até agora, de passado, consiga começar a botar em prática essa nova forma de viver a vida, ampliando essa energia para o nosso lar, para o local de trabalho, envolvendo as pessoas que convivem conosco. E nesse propósito de uma vida melhor, mais harmoniosa, que essa energia, através dessa prece de encerramento, se expanda por todo o nosso planeta, na forma de uma chuva azul clara, principalmente nas regiões de conflito, dessas pessoas que estão passando por essas experiências desagradáveis, que possam passar por elas e saírem mais fortes, de acordo com a necessidade de cada uma. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Vamos ter em seguida o estudo, né, Luciana? Tem estudo? Mas na segunda não tem após. É terça a cada 15 dias, né? Tá. Uhum. Neste sábado vai ter uma apresentação de um filme espírita, um curta espírita aqui na SCAR, às 17 horas. Ele retrata o início da mediunidade numa adolescente. Eu já passei aqui esse filme algumas vezes, mas a versão que vai ser apresentada lá é uma versão estendida e editada, tá? Então estão todos convidados. Tem o link para reservarem a vaga. É gratuito, mas precisa reservar. Mas quem não conseguir reservar pode ir lá no dia, que muito provavelmente vai conseguir entrar também, ok? Então estão todos convidados. Que a gente tenha uma semana abençoada e uma boa noite a todos.